Ufa! Eu acho que agora vamos chegar no 7º. Ai, 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 ai. Bom, por que eu estou vendo esses vídeos? Né? As pessoas falam assim, Jacó, você viu Paulo Freire, você conviveu com ele. Você fala tanto de Paulo Freire. E então, nos conte alguma coisa de Paulo Freire. O que foi Paulo Freire para você? Eu vou contar algumas coisas. Quando Paulo Freire voltou do exílio, em 1981, ele foi lá no Rio de Janeiro para a casa do Moacir de Góes. Esse professor acolheu Paulo Freire, a Elza e as suas crianças, que já eram adultos. E ele trabalhava no Colégio São Vicente de Paulo, no Rio de Janeiro, e eu trabalhava lá também. Eu era professor de ciências, ele era professor de... Ele era coordenador do ensino médio. E ele convida o Paulo para fazer uma palestra. E o Paulo vem com a Elza, auditório cheio, lotado. Aquela expectativa, vamos ver o Paulo Freire vindo do exílio. E ele chega, tão bonito. E a Elza do lado dele, muito cuidadosa. E ela fala assim, agora o Paulo se entusiasma, e ela fala assim, Paulinho, se comporta. Ai, que coisa mais linda, meu Deus, que lembrança bonita. E ele fala assim, olha, eu quero levantar nessa minha palestra 2 perguntas. A primeira, eu quero que vocês pensem uma coisa que vocês sabem fazer muito bem feito e que lhes dá muito prazer fazer. Eu quero que vocês pensem como foi que vocês aprenderam a fazer bem feito e a gostar tanto dessa coisa. Como é que foi? Qual a contribuição da escola para esse aprendizado? Silêncio. Silêncio. E ele falou assim, agora a segunda pergunta. Chego do exílio, meu neto mora em São Paulo. Tinha visto o avô somente uma vez. E eu chego e convido meu neto para viajar comigo para o Nordeste e visitar os amigos que eu tenho lá, que eu não vejo há muitos anos. E aí o meu netinho diz assim, ai vô, eu gosto tanto de você, mas eu não posso ir. Mas por que você não pode ir? Porque eu tenho que entregar um trabalho na escola depois de amanhã. Então eu tenho que voltar para São Paulo, eu estava no Rio. Tenho que voltar para São Paulo porque eu tenho que entregar meu trabalho. E aí o Paulo perguntou assim, a escola do meu neto é uma boa escola? É boa a escola que induz uma criança a achar mais importante entregar um trabalho na data, ao invés de viajar em companhia do avô, para ver um mundo diferente, para ver um universo diferente, para sentir emoções diferentes? O que é uma boa escola?
E aí ele se levantou, olhou para o lado e falou assim, Elzinha, vamos? E ela, vamos. E os dois se levantaram. E os dois saíram. Fique com o benefício dessa dúvida. Não vou responder para vocês essa pergunta. Depois, numa outra conversa, a gente até posso até tentar responder isso para vocês. Eu tive um segundo encontro com o Paulo, quando eu estava fazendo o mestrado, em 1983, e eu fui na Unicamp para buscar material para a minha dissertação, e o professor Hilário Fracalanza, que era o coordenador da Faculdade de Educação, me recebe numa conversa, e depois que terminamos a conversa, ele falou assim, ele apontou uma porta entreaberta, já viu quem está sentado lá? Era o Paulo, sentado na escrivaninha, escrevendo. E eu não tive coragem de abrir aquela porta para falar com ele. Mas 2 anos depois, eu morava em Petrópolis, no Rio, peguei um ônibus noturno, fui a Campinas, num dia em que eu sabia que ele tinha que participar de uma banca de mestrado, e levei o projeto dos meus livros didáticos, que são apoiados em temas integradores. E aí eu entrei na sala do Paulo, pedi licença, e falei assim, professor, eu quero uma coisa para te mostrar. O senhor me dá 5 minutos? Ele falou assim, vai depender de você. E eu comecei a falar que eu me inspirei nas palavras-chave para pensar no que seriam temas integradores. Que as palavras-chave eu tirei nos meus, na época já, 20 anos como professor de ciências e matemática. E daquelas percepções de estudantes e professores e escolas, eu construí aqueles temas integradores que seriam os elementos constituintes de toda a minha coleção de livros de ciências. E ele falou assim, senta aí. Comecei a falar um por um. E ele foi dando suas opiniões sobre cada um dos 10 temas integradores, com os quais eu escrevi minha coleção de livros de ciências, que está aí disponível no meu site. Nossa conversa durou 1h20. Fantástica, inesquecível. Naquela salinha, uma mesa simples, uma cadeira sem nenhuma sofisticação. Estava sentado Paulo Freire e me atendeu. Depois, uma outra vez, lá na Unicamp, ele contou uma história que o Romão já tinha contado, que era a seguinte: Paulo, o que é o oprimido? Ele disse assim, eu vou contar uma história. E contou a seguinte história. Numa fazenda, um sujeito escravizado, revoltado, enfrenta o dono, o senhor dos escravos, o senhor da fazenda absoluto, e fala tudo que tinha vontade de falar e desafia aquele cara. E ele chama o capataz, amarra esse negro no tronco, eu quero 50 chibatadas e eu vou controlar as chibatadas. Amarra o negro e começa, 1, 2, 3. E aí o Paulo pergunta, dos 3 personagens dessa parábola, qual é o mais oprimido? E ficou um silêncio. Ele disse, eu vou responder. O mais oprimido é quem está mais desumanizado.
E o cara mais desumanizado desses três personagens é o senhor da fazenda. Porque para ele, aquela pessoa escravizada e aquele capataz eram meros objetos, não eram humanos. Porque ele roubou totalmente a humanidade daquelas pessoas. E o mais liberto foi aquele que foi capaz de reagir e enfrentar e saber as consequências que ele teria que enfrentar. Mas era o preço da liberdade. Então, o oprimido e o opressor convivem às vezes no mesmo corpo, na mesma alma. Então, esses foram os meus encontros com Paulo. Quero dizer que nesse relato eu trago as vozes do Moacir Gadotti, grande companheiro Moacir Gadotti. Trago a palavra do Dujades, que é o filho do Paulo, que trabalha no Instituto Paulo Freire, lá em São Paulo. Trago as palavras do Moacir de Góes, que já é falecido. Trago as palavras do meu querido irmão José Eustáquio Romão. Trago a palavra de todo mundo que escreveu o que nessa biblioteca corresponde a 1,10 metros de obras que falam do Paulo Freire. Então, eu quero agradecer a quem conseguiu acompanhar esses encontros e dizer que Paulo Freire vive em cada momento que a gente faz uma reflexão como essas. E aí eu quero que vocês consigam dizer para os seus estudantes quem foi Paulo Freire. Tem uma escola aqui próxima, no Colégio Paulo Freire, e perguntaram para ele assim: escuta, quem foi Paulo Freire que deu o nome a essa escola? Aí um garoto falou assim: um comunista filha da puta. Tadinho. É lamentável, né? Eu ia esquecendo. Eu quero fazer uma publicidade. Eu tenho esse livro aqui, Educação da Insurreição. Esse livro tem uma história muito bonita. Eu estava na Alemanha participando de um projeto de pensar a educação do idoso. Por quê? Porque quando fizeram a lei trabalhista e tal, a ideia era: vamos trabalhar até os 60 anos, ele se aposenta, com mais alguns anos ele morre e está tudo bem. Só que agora as pessoas não estão morrendo mais aos 65 anos. Estão morrendo aos 90, aos 100. E a educação que eles receberam da escola é uma educação para comprar um carro, comprar uma casa, ter filho, criar os filhos e esperar a morte. Mas a pessoa fica 30 anos, 25 anos aposentado esperando a morte, é muito tempo, né? Como é que é uma dinâmica educativa para esse grupo de pessoas? Era isso o debate na Alemanha. E aí começamos a ver os autores que entrariam nessa coisa e tal, e eu falei: bom, eu proponho que se coloque Paulo Freire. Não, de jeito algum. Esse é um comunista. E aí eu disse assim: a máxima de Marx que quando se romper todas as fronteiras,
estaremos rompendo todas as classes sociais, que as fronteiras dos países são a manifestação da maior classe social que pode existir. E a máxima de Cristo é o amai-vos uns aos outros, que é a ausência de fronteiras. Então Cristo era marxista e Marx era cristão. E em função dessa conversa, eu escrevi esse livro, em que eu trabalho Paulo Freire e George Lukács. Esse livro ele é impresso pela Paco, mas eu vou transferi-lo para Livrologia e vamos colocá-lo como uma segunda edição na forma de e-book gratuito. Mas se alguém quiser comprar, estante virtual, você vai encontrar Educação da Insurreição. Mas é isso. Eu só tenho que dizer que eu estou muito grato com a oportunidade de ter falado isso tudo. E hoje meu foco de pesquisa é Schiller e Goethe. E o Schiller, e essa pesquisa começa quando Schiller encontrou com Kant velhinho, Schiller jovem, e pergunta: Kant, por que você trabalhou tanto a crítica do juízo da razão? Por que você trabalhou a racionalidade e não a beleza? E o Kant respondeu para ele: porque no meu momento era a razão que precisava ser debatida. E você então agora abrace a beleza. E Schiller fez isso. E envolveu Goethe. E os dois garantiram que Hegel chegasse até a Universidade de Berlim, para o Hegel ser o Hegel. Então, agora, meu foco estou escrevendo um livro que é Beleza como Estética Ambiental, essa é a minha pesquisa atual, e, ao terminar, eu quero fazer uma interação de a beleza em Paulo Freire. Esse vai ser meu próximo capítulo. Muito grato mesmo. Um abraço fraterno e amigo. Tchau.